Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Antônio Carlos, professor efetivo de Geografia da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou explicar os conteúdos apresentados no PET Regular Volume 2 para o segundo bimestre, a primeira semana do 8º ano do ensino fundamental. Antes de começarmos a explicação, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, ativar lá o sininho da notificação, deixar sua curtida nesse vídeo e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Pessoal, nesse momento de estudo remoto, vamos ser solidários, vamos ajudar. Vocês alunos, vocês podem compartilhar esse vídeo para seus colegas, para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais. E assim você e eles conseguirão entregar as atividades para os professores e garantirão a aprovação. E vocês, professores, vocês podem também compartilhar esse vídeo com os seus alunos, para que eles possam ser direcionados de forma prática quanto aos conteúdos e atividades propostas nesse PET Regular Volume 2 para o segundo bimestre. Caros professores, nós criamos o Help Reamp, que é um pacote de serviços destinados a você, professor. Nós sabemos que durante esse ensino remoto aumentaram muito as demandas. E com isso, muitos professores não estão conseguindo entregar as atividades no tempo estabelecido com a qualidade mínima necessária. Diante disso, deixe o seu serviço conosco. Nós prestamos esses serviços que estão aparecendo aqui na tela, como, por exemplo, o preenchimento do DED, o preenchimento dos anexos, a criação de PET complementar e PET regular, tudo personalizado para você, então, entregar para os seus alunos ou para a escola. Nós temos ainda a avaliação diagnóstica, avaliação bimestral, nós temos ainda PGTI, nós temos também o plano de ensino anual. Portanto, acesse o link presente na descrição desse vídeo e escolha então qual dos serviços que você vai querer. Aguardo todos vocês lá. Caro e cara estudante, pega o seu material de estudo, vamos à explicação dos conteúdos apresentados no PET Regular Volume 2 para o segundo bimestre. Vamos lá? Para essa primeira semana, a unidade temática a ser estudada, o sujeito e o seu lugar no mundo, o objeto de conhecimento, diversidade e dinâmica da população mundial e local. A habilidade é analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, considerando características da população, como, por exemplo, o perfil etário, o crescimento vegetativo, a mobilidade espacial. Os conteúdos relacionados são quais? A dinâmica demográfica do país, estado e município, o município e suas características socioeconômicas, ambientais, políticas e culturais, população por idade e sexo, as pirâmides etárias e também os indicadores sociais. E qual é o tema da semana? Caros alunos, nós vamos estudar a dinâmica da população mundial. Isto mesmo, com este tema você vai poder compreender que a população ela está distribuída de forma irregular, certo? Pela superfície terrestre e pelo Brasil. E também observar as tendências de crescimento populacional e analisar os principais fatores a eles relacionados. Tá? Então, antes de mais nada, vamos ao conceito básico sobre a população mundial e seus números. Em 2018, a população mundial estava aproximadamente 7,6 bilhões de pessoas no mundo. Essas estimativas indicam que no ano de 2030, nós vamos ter aí mais ou menos 8,5 bilhões de pessoas habitando a Terra. E em 2050, a previsão, gente, é quase 10 bilhões de pessoas. Tá? Esse crescimento da população se deve a vários fatores. Isso é histórico. Apresenta, historicamente falando, uma série de fatores que vai fazer com que a população chegou-se a esse número e a tendência é aumentar cada vez mais. Esses fatores vão desde ordem social, cultural, os contextos políticos, financeiros, meios de produção, enfim, toda a mudança social, cultural e econômica que a população passou ao longo dos anos tem influenciado diretamente na população mundial. Essas mudanças, elas praticamente interferiram diretamente no crescimento demográfico,
Ou seja, o percentual de crescimento da população em um determinado e um longo período, geralmente por ano que se calcula esse crescimento demográfico, também chamado de crescimento vegetativo. A mesma coisa, é o crescimento da população. Só os fatores de cálculo que se diferenciam. Para o crescimento vegetativo, utiliza-se basicamente as taxas de natalidade e mortalidade. Já o crescimento demográfico envolve, além disso, as taxas de emigração e imigração. Bom, e esse crescimento vegetativo, também chamado de crescimento natural, está muito ligado à emigração e à imigração. Portanto, esse crescimento vegetativo, também chamado de natural, ele elimina o fator migração. Basicamente, foca-se nas taxas de natalidade e mortalidade, para então fazer o cálculo. Esses dois fatores dependem da saúde, educação, moradia e alimentação adequada, e também da situação econômica e política de alguns países, além, é claro, dos aspectos culturais. De forma geral, pessoal, o número de filhos por mulher, crescimento vegetativo ou crescimento natural, ele refere-se à diferença entre as taxas de natalidade e taxa de mortalidade, e que neste caso desconsidera um fator muito importante que lá no crescimento demográfico vai ter, que é a migração. A emigração e a imigração não são consideradas para o crescimento vegetativo. Alguns fatores influenciam nesse crescimento vegetativo, como, por exemplo, o acesso à saúde, à educação, à moradia, a alimentação adequada, a situação econômica e política de um país. Além, é claro, pessoal, dos aspectos culturais. De modo geral, pessoal, o número de filhos por mulher e também as taxas de mortalidade, elas têm caído ao longo dos anos, tem diminuído muito essas taxas aí, enquanto que a expectativa de vida tem aumentado. Isso faz com que o número de jovens diminui, e o número de idosos aumentam. Isso é resultado, entre outros fatores, da melhoria das condições de vida da população, no aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho, no posicionamento de fazer valer os direitos e decidir também as quantidades de filho que a mulher deseja ter. Também nós consideramos a diversidade sociocultural, socioeconômica de cada região do planeta. Todas essas mudanças aí na cabeça da mulher e da sociedade, do casal, da família, têm levado então a diminuir a quantidade de filhos por mulher. E, consequentemente, nós temos também avanços na saúde e na educação, que irão favorecer também a diminuição nas taxas de mortalidade. Pessoal, os variados tipos de crescimento da população nas diferentes regiões do planeta podem ser explicados pelo modelo de transição demográfica. Sim, é um modelo que é reconhecido mundialmente, que se desenvolve em fases. Várias fases aí de transição da demografia, da população de um determinado local. Lá atrás, por exemplo, no século XVIII, nós tínhamos as taxas de natalidade e mortalidade bastante elevadas. A população mundial crescia lentamente porque havia um equilíbrio entre o número das pessoas que nasciam e que morriam. Nasciam bastante? Sim, mas também morriam bastante. Ou seja, o crescimento era baixo. E esse equilíbrio foi interrompido no final do século XVIII e início do século XIX. As taxas de mortalidade começaram a cair e as taxas de natalidade continuavam altas. Então, nesse sentido, nós temos um crescimento da população muito rápido. Nascendo muito e morrendo pouco, o crescimento vai ser alto. Portanto, uma transição, uma mudança ocorreu nesse período. Em determinado momento, o equilíbrio entre a taxa de mortalidade e natalidade foi retomado, lá embaixo desta vez, porque o número de nascimentos diminuiu também junto com o número de mortes. Ou seja, ficou um crescimento baixo de novo, mas não pelo fato de que estava nascendo muito e morrendo muito, mas sim pelo fato de estar nascendo pouco e morrendo pouco. Portanto, o crescimento vegetativo era baixo. Pessoal, esse processo aconteceu primeiramente lá na Europa, na América do Norte, no Japão, ao longo dos últimos séculos. Essas regiões são as mais desenvolvidas do mundo, e com isso completaram essa transição demográfica. E várias outras regiões do mundo ainda passam por esse processo de transição, cada uma em uma determinada fase. No caso dos países da América do Sul, as taxas de natalidade e de mortalidade estão caindo, mesmo que em ritmos diferentes. Ou seja, nós estamos passando por um processo de transição ainda no nosso país. Pessoal, esse foi o vídeo em que eu expliquei os conteúdos propostos no PET Regular Volume 2
para o segundo bimestre, para a primeira semana do 8º ano do ensino fundamental. Só tenho que agradecer a você que ficou comigo nesse vídeo até o final, curtiu, comentou e compartilhou esse conteúdo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.